Eu convido você a meditar nessa manhã comigo na palavra de Deus, que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 8 e versículo 9 até o versículo 15. É uma passagem um pouquinho longa, mas se você deseja alimentar o seu coração com a palavra de Deus, para sentir-se forte nesse dia de hoje, e se você não tem tempo de ler a Bíblia, essa é uma oportunidade de você ler a palavra de Deus e receber dela a força e o conforto que você precisa para continuar vivendo e vivendo bem. Está escrito assim em Isaías, no capítulo 8, versículo 9 até o 15. Diz assim: Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longes terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim me disse o Senhor, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém, e muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e enlaçados e presos. Esta é a passagem que eu gostaria de ler, eu quis ler hoje de manhã e vou comentar ela um pouco aqui com você. Não tenho muito tempo e também não adianta fazer vídeo muito longo porque não dá para postar depois. Eu estive esses 2 últimos dias pesquisando a respeito de uma frase muito conhecida do cientista alemão, Albert Einstein, onde ele diz assim, que Deus não joga dados. E eu estava vendo esses dias, há um ano atrás, por exemplo, foi lançado no espaço o telescópio James Webb, e aí a comunidade científica no mundo inteiro fica naquela polvorosa, naquela coisa e tal e tudo mais. Olha o que tem sido escrito de livros e de coisas, e de teorias disso e daquilo, teorias e teorias e teorias. Como surgiu o universo, de onde veio o universo, agora a comunidade científica está de cabeça para baixo porque descobriram, blá, 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 blá. Toda essa besteira, bobagem, eu chamo isso de bobagem, de besteira, porque se o universo teve uma origem, teve um começo, e os homens, toda a totalidade da Terra, todos os seres humanos, desde o analfabeto até o maior cientista que existe na face da Terra, todos sabem que tudo que tem começo tem um fim. E que, de certa forma, o mundo, houve época em que ele não existia. Então, eles querem saber como é que o universo veio a existir. Como é que o universo se criou? De onde veio? Qual o princípio, que trouxe à existência os planetas, as estrelas, a Terra, a vida humana na face da Terra e coisas desse tipo. A gente acha isso uma coisa inútil. Por quê? Por que é inútil? Porque as pessoas, elas são cegas porque elas querem ser cegas, Porque eu acho que se existe alguma coisa que deu origem, uma causa, existe a teoria da causa e efeito, que eu acho que não é uma teoria, é até uma lei, Não existe efeito sem uma causa, Então, isso é uma lei da física, se não me engano. Então, se o universo foi feito, alguém fez.
Alguém fez isso, não poderia. Sempre existe uma causa, sempre existe uma causa. Sempre por trás de todas as coisas que acontecem tem uma causa, uma coisa que causou o aquele acontecimento, né? Então, se o universo nasceu, alguma coisa fez ele nascer. Ora, então muito mais racional seria você, por exemplo, procurar então como é que Deus nasceu, como é que Deus surgiu, porque quem fez o universo foi Deus, quem fez a terra foi Deus, quem fez todas as coisas foi Deus. Deus criou todas as coisas. Então, em vez de ficar procurando como é que o universo nasceu, deveria perder esse tempo ou investir esse tempo em procurar saber como é que Deus nasceu, de onde ele veio, como é que ele começou a existir. E aí parou, você chegou num lugar onde você não vai mais a lugar nenhum, porque não existe explicação para isso. Não existe explicação dentro da cabeça do ser humano. Se você usar 100% do seu cérebro, você não vai chegar a lugar nenhum a respeito de como Deus existe, né? Ele existe e acabou a história, ele é eterno. Ele é eterno, ele existe e não importa mais nada. E agora o que é mais interessante, agora estou falando para os crentes, os que confiam e acreditam em Deus, que Deus realmente não joga dados. E o que é que não joga dados? Quer dizer, fazer assim, vamos ver o que vai dar. A aleatoriedade das coisas não existem. Todas as coisas são determinadas por Deus. Ele diz no livro de Apocalipse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Né? Eu anuncio, noutra parte, no livro de Isaías, eu anuncio o fim desde o começo. E segundo essa frase do Einstein, né, quando ele diz que Deus não joga dados, é que tudo está determinado. Há alguém por trás de todas as coisas que determinou. Nada no mundo acontece por acaso. Nada absolutamente no mundo acontece por acaso, nem no mundo, nem no universo. Tudo tem um começo e um fim e é tudo guiado e determinado por Deus. Agora, a parte interessante de tudo isso é a liberdade individual de cada um. Deus é tão poderoso, tão sábio, tão maravilhosamente sábio, que você pode pensar, imaginar, você pode dizer: eu vou pular daquela casa, vou botar um colchão, eu vou viajar, eu vou fazer. Todas as suas decisões, você tem toda a liberdade de fazer o que você quer, o que você bem entender. Tudo o que você quiser, você faz, é da sua vontade. Isso não é Deus que determina. A determinação de Deus no coração dele é assim: eu quero que o homem, o ser humano, o anjo, o Satanás, o demônio, o crente, o ímpio, que eles façam tudo o que vier na sua mente, tudo o que vier no seu coração, tudo. Essa é a determinação de Deus. Deus determinou que você tem liberdade plena para fazer o que bem quiser da sua vida. Essa é a liberdade que Deus te deu. Isso faz parte desta certeza absoluta de que Deus faz o que quer. Então isso é uma parte que é uma coisa que vem do coração de Deus, que você faça exatamente tudo o que você quer, tudo que lhe der na sua cabeça, faça o que você quiser. Essa já é uma determinação de Deus. E nesse caminho de cada ser humano, de cada ser vivo, de cada ser inteligente que ele criou, dentro desse caminho ele escreve o começo e o fim de todas as coisas segundo a vontade dele, segundo o desejo do coração dele. Então nada pode ser mudado. Não importa o que você... eu não vou fazer isso para não mudar o plano de Deus. Tudo que você fizer está dentro do plano de Deus. A sua liberdade, de maneira que se submeter a Deus é a melhor coisa que temos a fazer. Por quê? Porque todas as coisas vão se cumprir segundo o beneplácito do coração de Deus, segundo o desejo, aquilo que ele quis soberanamente. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum fio de cabelo, nada vai sair fora da vontade de Deus. Porém, a culpa, a responsabilidade pela sua perdição, pelo castigo que virá sobre você, ou pela recompensa das bênçãos, da alegria, da paz, da felicidade eterna que você pode alcançar, isso depende de você.
Você fica com a culpa de todas as decisões erradas que você tomar nesta vida, inclusive não a querer acreditar em Deus. A culpa fica com você. O ônus das suas decisões são suas, tão somente suas. E se você vier a ter a felicidade de herdar a vida eterna, isso também é uma coisa que pertence a você, mas está tudo dentro da vontade de Deus, daquilo que Ele determinou. É difícil entender isso? É difícil, não é fácil, mas a gente acredita pela fé. Então, segundo nós vemos aqui, Isaías profetizando contra as nações que estavam vindo contra Israel, ele diz assim, alvoroçai-vos, ó povos, e sereis despedaçados, né? Cingivos e sereis despedaçados, tomai conselho, invente, tome decisões, né? Diga a palavra, tomai conselho e ele será dissipado, né? Dizei a palavra e ela não subsistirá. Pode fazer planos, determine, diga o que você quiser. Se Deus não quiser, nada disso vai acontecer, porque Deus é conosco. E aqui ele diz assim, o Senhor me ensinou para não andar no caminho da gente, quer dizer, se submeta a Deus. Não tenha medo de nada. Você não precisa temer coisa alguma nessa vida. Você não precisa temer a morte, temer a fome, temer a isso, temer... Ao Senhor Deus, a Ele santificai. Quer dizer, tema Ele, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso terror. Não é? E aí Ele te servirá de santuário. De santuário quer dizer de proteção. Deus será uma proteção para a tua vida. Então, no meio de todas essas discussões, eu só vejo uma solução para o ser humano. Usa a tua liberdade, o teu livre-arbítrio, independentemente da tua maneira de ver as coisas, usa o teu livre-arbítrio, tua vontade, porque seja ela boa ou ruim, haverá uma recompensa para ela, ou castigo por sua desobediência, ou a recompensa por a sua obediência. Nada do que a gente fizer vai mudar os planos de Deus. Agora, a responsabilidade por nossos atos, teremos que pagar diante do nosso Criador. Isso não tem dúvida. Então use a sua liberdade que você tem para se submeter ao Senhor, fazer a sua vontade e temer a Deus. Então Ele será um santuário para você. Ele te servirá de refúgio para a sua vida, trazendo-te paz, alegria e prosperidade. Não é uma boa coisa contrariar a vontade de Deus. Anda pelo caminho do teu coração, é o que a Bíblia diz. Anda pela vista dos teus olhos. Faz o que você bem quiser. Jovem, ande pelos caminhos, faça o que tiver na sua cabeça, ande, faça o que você quiser. Saiba, porém, que por tudo isso Deus te trará a juízo. Então, eu não tenho que ficar discutindo com Deus. Eu só preciso me submeter a Ele, à vontade dEle, para receber dele a graça e a proteção, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas, e nada disso pode mudar, né? Essa é a palavra aqui. Dizei a palavra e ela não se cumprirá. Fazei planos, eles também não se cumprirão. Se alguma coisa tiver que acontecer, vai acontecer porque Deus quer. Se alguma coisa tiver de não acontecer, não vai acontecer porque Deus não quer, porque isso não está no plano dele. O plano de Deus há de prevalecer sobre todas as coisas. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Do homem, os caminhos do homem, ele pode decidir o que ele quiser, mas no fim das contas, prevalecerá a vontade de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida e de quem quer que seja. E Ele não determinou ninguém para ir para o inferno. Vai quem quer, e quem não quer se submete a Deus e busca sua bênção e sua proteção. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.